organismo. Outro fator importante para que exista a preferência à estrutura antiperiplanar é porque ela evita que ocorra repulsão entre a base e o íon de saída, já que ambos estão ricos em elétrons. Como já vimos, na reação E2 ocorre a regioseletividade e se forma um produto majoritário e um minoritário. No caso do 2-bromopentano, o produto majoritário é o 2-penteno. E com o 2-penteno ocorre o que nós chamamos de estereoseletividade, já que mesmo estando na posição antiperiplanar, como o carbono beta do 2-bromopentano tem mais de um hidrogênio ligado a ele, existe a possibilidade da formação de dois estereoisômeros, formados em proporções diferentes. Logo, o 2-penteno vai ser uma mistura do E e Z. E2-penteno em 41% e Z2-penteno em 14%. Nessa representação 3D, vemos uma molécula de 2-bromopentano que dará origem a uma molécula de E2-penteno após a reação, já que os grupos volumosos estão em lados opostos. Mas se esse grupo e esse hidrogênio mudassem de lugar, a molécula formada seria o Z2-penteno. Nessas imagens podemos ver melhor a diferença entre o E e o Z e entender por que ocorre essa diferença na porcentagem, já que o E2-penteno é mais estável, pois o Z, as nuvens, como podemos observar, os grupos volumosos estão muito próximos e isso causa repulsão, enquanto o E é muito mais estável. Porém, quando no carbono beta só existe um hidrogênio, não existe essa possibilidade de dois estereoisômeros. Então, o alceno formado vai depender da estrutura da molécula. Nesse caso, o produto formado será o E2-fenil-2-buteno, com as nuvens eletrônicas bem distribuídas. E já neste outro caso, será formado o Z2-fenil-2-buteno, mesmo sendo menos estável, como podemos observar nessa representação. Vamos falar agora sobre competição entre reação de eliminação e reação de substituição. Vejamos alguns exemplos. No primeiro, temos como substrato o brometano. Ele está sendo atacado por uma espécie carregada negativamente, a hidroxila, que é proveniente da base. Essa hidroxila está atacando o segundo carbono e, ao mesmo tempo, a ligação com o bromo está sendo desfeita. Como resultado, temos a formação de um produto de substituição, que é o etanol, e também o bromo iônico. Agora, observando o segundo exemplo, temos que ele apresenta o mesmo substrato, que é o brometano, e está sendo atacado pela mesma espécie carregada negativamente, que é a hidroxila. Porém, o que muda neste caso é que a hidroxila não ataca o segundo carbono, e sim um hidrogênio que está ligado ao primeiro carbono. Ao mesmo tempo, a gente tem o rompimento da ligação carbono-bromo e a formação da dupla ligação. Como resultado de todo esse processo, temos a formação de um produto de eliminação, que é o etileno, e temos também a formação de água e do bromo iônico. Chegamos à conclusão de que sempre que tivermos uma letra de alquila reagindo com uma base, irá ocorrer tanto uma reação de eliminação quanto uma reação de substituição. Porém, os produtos de eliminação e substituição vão ser formados em proporções diferentes, como podemos ver no próximo exemplo. Aqui temos um letra de alquila primário, que é o brometo de propila, reagindo com a carga elementar negativa proveniente da base, que é o íon metóxido. Se este íon atacar o terceiro carbono, que é o carbono que inicialmente estava ligado com o bromo, teremos a formação de um produto de substituição, que é o metilpropil-éter. Mas caso o íon metóxido ataque um dos hidrogênios ligado ao segundo carbono, teremos a formação de um produto de eliminação, que é o propeno. Também temos a formação do metanol, que é proveniente da reação de eliminação, e o bromo iônico, que provém tanto da eliminação quanto da substituição. Neste exemplo, podemos observar que a proporção dos produtos de eliminação e substituição formados são diferentes, sendo formado majoritariamente o produto de substituição.
Isso nos leva a questionar como iremos prever qual dos produtos irá ser formado em maior quantidade e que fatores favorecem este acontecimento. Vamos ver a resposta das perguntas agora. O primeiro fator que interfere na proporção dos produtos formados é o volume do substrato. Vejamos esses dois aletos de alquila. O primeiro é um aleto de alquila primário e o segundo é um aleto de alquila terciário. No primeiro aleto, para formar um produto de substituição, a carga elementar da base tem que atacar o carbono, que inicialmente está ligado com o bromo, o que é um processo fácil, pois não há impedimento por efeito estérico. Logo, é mais fácil ocorrer uma reação de substituição. Já no segundo aleto, atacar este carbono é um processo mais complicado, pois é impedimento por efeito estérico. Logo, é muito mais fácil ocorrer uma reação de substituição. Chegamos à conclusão que um substrato pouco volumoso favorece a ocorrência de uma reação de substituição, e um substrato volumoso favorece a ocorrência de uma reação de eliminação, como mostra esta tabela. Nela, podemos ver as reatividades relativas de aletos de alquila. Então, temos que, para formar predominantemente um produto de substituição, é preferível sempre um aleto de alquila primário em relação ao secundário e terciário, nesta ordem. Já para formar predominantemente um produto de eliminação, é preferível um aleto de alquila terciário em relação ao secundário e primário, nesta ordem. Quando tivermos um aleto de alquila secundário, se apenas analisarmos o volume do substrato, não é possível prever qual produto será formado em maior quantidade, pois tanto faz ocorrer uma reação de eliminação ou substituição. Então teremos que olhar para outro fator. Este fator é o volume da base ou nucleófilo. Há casos em que o nucleófilo também pode estar impedido estericamente, como é o caso deste exemplo. Para a reação de substituição acontecer, o nucleófilo tem que separar do H+, e ligar o seu átomo de oxigênio com o carbono que inicialmente está ligado com o bromo. Porém, este é um processo complicado, pois sua configuração molecular cria um efeito estérico que torna esse processo difícil de acontecer. Logo, é muito mais fácil esse átomo de oxigênio do nucleófilo se ligar com um dos hidrogênios do carbono, formando, predominantemente, um produto de eliminação, que é o que acontece como podemos ver na reação, na qual 85% dos produtos formados é produto de eliminação, que nesse caso é um penteno. Concluímos então que uma base pouco volumosa favorece a ocorrência de uma reação de substituição, enquanto que uma base volumosa favorece a ocorrência de uma reação de eliminação. Agora vamos para o próximo fator que interfere na proporção dos produtos formados, que é a basicidade e a polarizabilidade da base. Observando esses exemplos, vemos que ambas as reações apresentam o mesmo substrato, que é o 2-cloropropano. Na primeira reação, a base utilizada é o etanol, que é uma base forte, e podemos observar que nessa reação o produto de eliminação predomina sobre o de substituição. Já na segunda, é utilizada uma base fraca, e como resultado temos o predomínio total do produto de substituição. Concluímos então que uma base forte favorece o produto de eliminação, enquanto uma base fraca favorece o produto de substituição. E, como último fator que interfere na proporção dos produtos formados, temos a temperatura. O aumento da temperatura da reação favorece a eliminação sobre a substituição. Isso acontece devido ao fato de que as reações de eliminação têm energias livres de ativação maiores do que as reações de substituição, porque nas reações de eliminação ocorrem mais mudanças de ligação. O fato de as reações de eliminação apresentarem maior energia livre de ativação também fica claro quando observamos a fórmula da energia livre de Gibbs. Relembrando essa fórmula, temos que ΔH é a variação de entalpia, T é a temperatura em Kelvin, que vai ser sempre positiva, e ΔS é a grandeza que mede o grau de desordem, ou seja, a entropia. Sabemos que na reação de eliminação há um aumento de entropia maior do que na reação de substituição, por ela formar um maior número de produtos. Logo, como a reação de eliminação vai ter um ΔS maior, ela consequentemente vai ter um ΔG maior, que justamente é a energia livre. Então, sabendo que a reação de eliminação tem uma maior energia livre, quando se utiliza a temperatura mais alta, a proporção de moléculas capazes de transpor barreira de energia de ativação para eliminação aumenta mais do que a proporção de moléculas capazes de sofrer substituição, apesar de a velocidade tanto da substituição quanto da eliminação também aumentar. Então, são esses fatores que interferem na proporção dos produtos formados. E a gente finaliza com o sumário de produtos esperados nas reações de eliminação e substituição. Como podemos ver nessa tabela, quando temos um aleto de alquilo primário, ele vai formar principalmente produto de substituição, a menos que haja impedimento estérico dos aletos de alquila ou nos nucleófilos, e nesse caso a eliminação é favorecida. Já no aleto de alquila secundário, tanto substituição quanto eliminação podem ser formados. Então, o que vai diferenciar é a base. Então, quanto mais forte e volumosa a base,
maior porcentagem de eliminação. Já no molécula de alquila terciário, ele vai favorecer sempre a maior formação do produto de eliminação. Reações de eliminação consecutivas. Se a molécula orgânica que a gente estiver analisando possuir mais de um grupo que pode sofrer eliminação, ou seja, um grupo abandonador ou grupo de saída, a gente pode passar por um processo de eliminações consecutivas. E esse processo consiste em realizar duas reações de eliminação em sequência, que terão como produto final um alcino, se os grupos estiverem em carbonos adjacentes ou no mesmo carbono. E também pode formar um dieno, se os grupos estiverem em carbonos diferentes. Então, como exemplo, a gente tem essa reação que vai ocorrer por meio de uma base muito forte, e essa molécula aqui possui dois bromos que podem ser eliminados. Então, serão liberados como produtos 2 mols de bromo, que vão carregar consigo um par de elétrons quando sair. Então, primeiro sai esse bromo, e essa ligação que estava aqui vai formar uma ligação π entre esses dois carbonos. E em seguida, sai esse bromo que estava aqui, e essa ligação que estava aqui também vai formar uma outra ligação π entre esses dois carbonos. Então, após as eliminações consecutivas, a gente vai ter a formação de uma ligação tripla, que caracteriza um alcino. E como a gente pode observar, essa molécula aqui, os carbonos que possuíam o bromo estavam adjacentes, por isso que formou um alcino.